noite, vamos falar agora sobre o espaço industrial japonês, dando sequência à nossa aula sobre industrialização mundial. O Japão é o terceiro maior espaço industrial do planeta e começou a se industrializar após a era Meiji. Com a Segunda Guerra Mundial, o país que estava totalmente destruído, ele foi reconstruído e teve seu crescimento tão acelerado que o período foi chamado, do pós-guerra, de milagre japonês. Em 1963, o Japão já era a segunda maior economia do globo, posto perdido apenas em 2010 para a China. Pobre em recursos naturais, o país importa a maior parte da matéria-prima que precisa. O Japão não tem petróleo, não tem carvão mineral, não tem minério de ferro e acaba necessitando importar todos esses produtos para a sua indústria. Entre Tóquio e Osaka fica a capital do automóvel no Japão, que é Nagoya. E é importante lembrar que algumas marcas japonesas elas são destaque mundial, como por exemplo temos a Toyota, a Honda, a Subaru, a Suzuki, a Mazda, a Nissan, a Mitsubishi, além das principais marcas de motos do planeta, como a Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, que são as que mais vendem no mundo. A venda de produtos industriais fez o Japão acumular grandes reservas cambiais com seus superávites comerciais. A mão de obra, que no início era relativamente barata, disciplinada e muito qualificada, também o Japão tinha a vantagem de ter um mercado interno relativamente amplo. O Japão tem mais de 140 milhões de pessoas, naquela época não tinha isso tudo, mas já era representativa a população, foram fatores decisivos para o seu crescimento econômico. O uso de sofisticada tecnologia é uma marca muito importante do Japão. É difícil citar quais setores industriais o país se destaca, mas podemos mencionar alguns deles, como por exemplo semicondutores, fibra ótica, optoeletrônica, vídeo e robótica. Então, por exemplo, marcas como a Oriente na área de relógios, a Sony na área de tecnologia de uma maneira geral. Então, o Japão tem grande destaque na produção de produtos de alta tecnologia. A pujança da economia japonesa encerrou-se em 1991 e desde então o país vem apresentando um crescimento muito fraco. Sua matriz energética é muito dependente das usinas nucleares, e isso tudo vem fazendo o Japão se preocupar bastante com o seu futuro. Ou seja, o país ele tem um crescimento demográfico também negativo, então ele precisa importar mão de obra, precisa mudar um pouco o seu parque energético, e isso tudo tem se tornado um desafio para o Japão. Mas como são bastante criativos, eles estão criando e desenvolvendo muitas coisas nesse sentido. O espaço industrial chinês. A China é atualmente a segunda maior economia do mundo. E um exemplo de sua potencialidade é o fato de se produzir na China hoje 40% de todo o aço do planeta. O espetacular crescimento chinês inicia-se em 1978 com a abertura de sua economia com um carinha chamado Deng Xiaoping. Esse foi o cara. Após a morte de Mao Tse-tung, ele abriu a economia do país e resolveu estabelecer um sistema no qual o país seria um país com dois sistemas, ou seja, na economia abriria para o capitalismo, apesar de se manter socialista na política. Muito bem, com o Deng Xiaoping foi instalado as chamadas ZEE, Zonas Econômicas Especiais, com abertura para investimento estrangeiro, promovendo uma grande industrialização da faixa litorânea, como nós podemos observar no mapa. O interior, em geral, é fracamente industrializado. A indústria representa 33% do PIB chinês e é bastante diversificada. Destaca-se, por exemplo, o setor de mineração, siderurgia, máquinas e equipamentos, a indústria naval, petroquímica, de telecomunicações, eletrônica, calçados e alimentos. Então a China ela consegue ter uma dinâmica industrial muito forte. A presença do Estado na economia também é relevante, particularmente no setor de bens de produção, e a participação conjunta do Estado da iniciativa privada também é muito comum, certo? A construção civil, por exemplo, ela recebe muito incentivo do governo e é um dos setores que mais tem
promovido, né, avanços na industrialização do país. Inclusive, a China tem construído tantas casas e apartamentos que existem lá situações de cidades fantasmas, entre aspas, onde há casas, apartamentos, mas não há pessoas morando. Apesar de concluir em 2009 a construção da maior usina hidrelétrica do mundo, a usina hidrelétrica de Três Gargantas, o país ainda é muito dependente da queima de carvão para produzir a maior parte de sua energia elétrica. Então isso torna o país muito poluído. Algumas cidades japonesas têm um nível de poluição extremamente elevado. Somada à atual maior produção de veículos do mundo, a China hoje chega a produzir mais de 15 milhões de veículos por ano, a China sofre com sérios problemas ambientais. Os engarrafamentos chineses são os maiores do mundo. Em algumas cidades chinesas, nos momentos de maior poluição, você não consegue enxergar 30 metros à sua frente por causa da fumaça. O espaço industrial indiano. A Índia tem ótimos índices de crescimento econômico e em 2020 conseguiu ultrapassar o Brasil, nós temos a 8ª economia do mundo, a Índia nos ultrapassou, por exemplo. A especialização industrial indiana ocorre em 3 áreas principais: a área de Mumbai, como vocês podem ver no mapa, Calcutá e Bangalore. O início da industrialização na Índia começa em 1947, onde o Estado foi o principal financiador dessa indústria. A redução estatal na economia veio principalmente no final do século XX, onde o governo privatiza e atrai também muitos investimentos estrangeiros. A dependência das indústrias termoelétricas é muito grande. 80% de sua energia elétrica é produzida a partir dela. E as hidrelétricas representam 15%. A tecnologia nuclear é utilizada principalmente para fins militares, apesar deles produzir energia, mas a Índia, nós sabemos, tem um conflito muito forte com o Paquistão, que também tem energia nuclear, e o fato de cada um ter indústrias nucleares, a capacidade de produzir, tem também bombas atômicas, acaba intimidando um ao outro. A Índia se destaca principalmente dos setores siderúrgico, têxtil, farmacêutico, mecânico, cinematográfico. Curiosamente, a Índia é o maior produtor de filmes do planeta. Um dos mais importantes setores também é o setor farmacêutico. Nas últimas décadas, a Índia se destacou na indústria de tecnologia. Bangalore é conhecido como Vale do Silício Asiático. Estão presentes na Índia, por exemplo, com a Microsoft, a IBM, a HP, a Apple, a Dell, que tem lá locais onde você produz tecnologia. Então não é apenas uma subsidiária para produzir alguma coisa, algum produto, mas eles desenvolvem tecnologia por lá, principalmente porque são atraídos pela mão de obra barata e pela qualificação dessa mão de obra. A Índia deverá ser uma das 4 maiores economias do mundo até 2050. Outro espaço industrial importante na Ásia são os tigres asiáticos. Bem, o que são os tigres asiáticos? Corresponde a um grupo de países que se desenvolveu muito a partir de 1970, abrindo sua economia para investimento estrangeiro. São Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. A industrialização desses países teve como foco o mercado externo. A industrialização dos tigres se deveu inicialmente por meio da exploração de sua mão de obra muito barata, muito disciplinada. E após 3 décadas de crescimento, o desenvolvimento social também chegou. Ou seja, hoje, nesses países todos, em geral, os trabalhadores ganham bem, a mão de obra ela tem uma remuneração adequada e se vive adequadamente. Por exemplo, na Coreia do Sul, por exemplo, você tem um ganho salarial que equivale aos países desenvolvidos. Se ganha muito bem, de uma maneira geral, na Coreia do Sul. E a Coreia do Sul é o principal destaque desses tigres asiáticos, né? Uma característica peculiar de seu desenvolvimento foi a presença dos chamados chaebols, que são conglomerados empresariais, geralmente de origem familiar, similar aos zaibutsus japoneses. Por exemplo, nós temos a Hyundai e a Daewoo no setor automobilístico, mas que também atua em vários outros setores, apesar do automobilístico ser o mais importante.
e temos a Samsung e a LG. Só para você ter uma ideia, gente, a gente lembra muito da Samsung com a produção de celulares, mas a Samsung também produz navios, produz geladeira, ar-condicionado, fogão, uma série de produtos. Então o destaque da Samsung é muito forte juntamente com a LG. Outro grupo de tigres, né, surgiu nos últimos anos, né, a partir dos anos 90, início do século 21, alguns outros países também começaram a seguir o mesmo caminho, atraindo empresas estrangeiras, oferecendo mão de obra barata e qualificada. Porém, o padrão econômico desses países ainda é bastante baixo e por isso são chamados de novos tigres. Dentre eles podemos destacar Filipinas, Indonésia, Mianmar, né, Vietnã, Malásia, entre alguns outros. E uma curiosidade, o Hong Kong não é uma cidade da China, assim, foi chamado de tigre asiático porque era um protetorado inglês até os anos 90, e durante esse período todo Hong Kong cresceu. Foi anexado novamente à China, mas continua com status especial, por isso, apesar de ser uma cidade chinesa, também é considerado um tigre asiático. Os modelos de produção: Fordismo, Taylorismo e Toyotismo. O Fordismo é um sistema de produção criado pelo empresário norte-americano Henry Ford, cuja principal característica é a fabricação em massa de produtos. Henry Ford criou esse sistema em 1914 para a indústria de automóveis, projetando o sistema baseado na chamada linha de montagem. O Taylorismo é uma concepção de produção baseada em um método científico de organização do trabalho desenvolvido pelo engenheiro americano Frederick W. Taylor. Então, o Taylor ele criou um sistema no qual, por exemplo, o trabalhador precisava de um ambiente adequado, a ferramenta deveria ser adaptada, a cadeira que ele sentava, o local onde ele ficava. Então, tudo tinha que ser adaptado para que ele produzisse da melhor forma, na melhor quantidade, sem desperdiçar movimento, sem desperdiçar energia, e isso fez com que a indústria começasse a produzir bastante. Atrelado à linha de montagem inventada por Henry Ford, surgiu a indústria moderna no século XX, e só para se termos uma ideia, Henry Ford produziu só do modelo T 20 milhões de unidades, e ele conseguiu baratear tanto o seu produto que seus trabalhadores poderiam comprar um automóvel. Para você ter uma ideia, claro que os padrões da época não eram tão baratos, mas, por exemplo, o Ford modelo T vendido a 300, 500 dólares era acessível à classe média norte-americana, coisa que não era possível com a produção artesanal, quase que artesanal dos automóveis anteriormente. Em 1911, Taylor publicou o livro chamado Princípio da Administração, obra na qual expôs seu método. E algumas características do Taylorismo são racionalização da produção, economia de mão de obra, aumento da produtividade no trabalho, corte de gestos desnecessários, né, pelo trabalhador, o comportamento supérfluo também, e acabar com qualquer desperdício de tempo. O Toyotismo foi criado no Japão pelo engenheiro japonês Taishi Ono. E foi publicado e foi aplicado primeiramente na fábrica da Toyota, daí o nome Toyotismo. O Toyotismo espalhou-se a partir da década de 1960 e praticamente todas as grandes empresas do mundo utilizam esse sistema. Principais características do Toyotismo são a aplicação do sistema Just in Time, ou seja, produzir somente o necessário, no tempo necessário e na qualidade necessária, certo? Evitando desperdício com armazenamento do produto, de matéria-prima. Mão de obra multifuncional e bem qualificada, enquanto que no Fordismo o trabalhador fazia apenas aquela função e não opinava, no Toyotismo não. A mão de obra opina e deve sim orientar os seus superiores a melhorar a produção se ele perceber isso. A implantação do sistema de qualidade total em todas as etapas da produção, enquanto no Fordismo você só fazia a verificação do produto no final da linha de montagem, no Toyotismo não, ao longo da linha de montagem você vai fazendo a qualificação da produção para saber se o produto está bem, foi bem montado, se não tivesse eles param a linha de produção para poder melhorar. O uso
da pesquisa de mercado para adaptar os produtos. Então, os produtos eles passam a ter uma dinâmica maior, então a quantidade de cores, de acessórios, eles são bem adaptados. O automóvel, por exemplo, ele é feito a partir de pesquisas com o consumidor para saber que tipo de produto ele quer e por aí vai.